Eu estou aqui no ambiente da minha esposa. Eu devia ter vindo para cá antes, porque teria sido muito mais tranquilo a gente conversar daqui. E lá no quarto, eu estou com um problema lá na minha biblioteca, com um problema de roteador. E eles estão tendo a maior dificuldade para conseguirem viabilizar as coisas lá. Eu vou ter que botar aqui o óculos, porque a luz está me machucando um pouco os olhos, por causa da catarata, alivia bastante assim. E eu quero pedir desculpas, porque esse é o segundo dia consecutivo em que, depois que eu voltei a poder falar, eu não estou conseguindo ter meios técnicos de me comunicar com você. Eu quero apenas dar essa rápida explicação. Os técnicos já estão vindo aí, vão trocar os roteadores, mas se eu tiver algum problema, amanhã eu vou fazer daqui, aqui desse cantinho da minha mulherzinha, que é um lugar bom, gostoso, fica na parte da frente da casa. A minha área, minha biblioteca fica lá nos fundos. Aqui é bom, é agradável e, por incrível que pareça, o sinal de internet chega aqui bem melhor do que lá atrás. Lá atrás tem muito ferro, tem muita reflexão, tem muita dificuldade de sintonia lá por trás. Mas eu só quero dizer para você que o que eu tenho querido falar e não tenho podido é sobre essa batalha, essa guerra maluca pela alma das pessoas indo às vias de fato. Eu comecei a conversar com vocês há algum tempo atrás, e eu vou até fazer uma coisa aqui diferente. Vou puxar esse celular aqui mais para perto de mim. Estava achando ele muito distante ali, eu não consigo ler o que vocês estão falando, então vamos simplificar a vida, né? Então deixa eu olhar daqui, fica mais fácil. Obrigado, obrigado. Isso. Pronto, vocês estão aqui e você vê como é que, além disso tudo, eu estou constatando que esse meu aparelho celular aqui está também nas últimas, e eu vou precisar fazer alguns reparos nele também. Provavelmente hoje à tarde eu vá ali para ver o que ainda restou do meu aparelho aqui. Mas é essa palavra, eu queria ter tido mais tempo, não é, para desenvolver o que eu gostaria de ter desenvolvido. A gente está no meio de uma grande batalha espiritual e nós não podemos lidar com isso na carne. Não pode ser no ódio, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor. E o que eu tenho visto é guerra, é ódio, é agressão, é palavrão, é promessa de espancamento, é tanta coisa feia que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. E as pessoas não param. Tem aqui o Alonso dizendo: pastor, sou católico, mas suas palavras têm me dado, e aí elas deram uma sumidinha, têm me dado muita inspiração. Denise, tudo bem, Caio? Minha internet está horrível também. É uma consolação, minha querida Denise. Mas nós vamos ficar com a internet boa e vamos conversar juntos.
E, meu pastor, que o Senhor te abençoe. Obrigado, Luiz Fernando, e com vocês todos. Nós estamos aí no meio de muita surra, muita surra. Eu estou até feliz, porque em 2018 eu perdi 300 mil seguidores, 300 mil. Pessoas enraivecidas comigo, porque eu defendi a Marina, que para mim é um melhor exemplo de cristã na participação política que eu conheço, e os crentes que tinham nela uma oliveirinha frutuosa preferiram escolher o Coiso. E como eu também conhecia o Coiso há anos e anos e anos, ele nunca me foi uma surpresa, eu sabia quem ele era e o que ele faria e como ele se comportaria, eu venho falando esse tempo. E aí as pessoas vão ficando com raiva, ódio. E eu perdi 300 mil pessoas em 2018. Esse ano eu estou feliz que eu só perdi 13 mil até aqui. E são aqueles 13 mil que podem ir, que não fazem falta, sabe? São aqueles 13 mil que, quando estão presentes, é só querendo tretar e criar dificuldades e arranjar confusões. Então, quando esses vão saindo, eu sinceramente vou ficando até aliviado. Alguém está dizendo assim: quem tem raiva de você está cego. Mas eles estão muito cegos. Como quem tinha raiva de Jesus estava cego também. Quem tinha raiva de Paulo estava cego também. Quem tem raiva de gente que anda com Deus está cego também. Só que a maioria das pessoas está assim. O fanatismo cega, e o fanatismo às vezes me dá a sensação de que extirpa os olhos, o globo ocular, o nervo óptico, e ainda cimenta o cérebro, porque as pessoas não conseguem pensar absolutamente nada depois disso, porque, como disse aqui a Vânia, não gostam da verdade. Essa é que é a verdade. A verdade lhes cria incômodo, produz mal-estar. Como elas não têm resposta, elas não conseguem, pelo pensamento, te responderem à altura. Não havendo resposta, vem o grito, vem a raiva, vem o distrato, vem o mau humor, vem a vontade de te calarem para sempre. Tem gente que, se pudesse, me calaria para o resto da vida. Então, é muito, muito infeliz o que está acontecendo. Porque não é entre a comunidade, desculpa, eu não sou preconceituoso contra nada nem contra ninguém. Não é na comunidade dos bicheiros. Não é entre facções declaradamente criminosas essa guerra. Não. Entre cristãos, entre pessoas que dizem que são de Jesus. E a gente pergunta: de que Jesus? De que Jesus? Quem é esse Jesus? Ele parece com qualquer um. Ele é a cara de Maomé. Não que eu acho que Maomé era um homem mau, mas ele era um homem de um outro tempo, de uma outra cultura, habituado à violência, e diz no Alcorão de que é necessário muitas vezes fazer a guerra santa, a jihad, pegar a espada e partir para a degola dos inimigos. Se fosse pelo menos uma religião que tivesse em Maomé e no Alcorão a sua inspiração, embora o Alcorão não seja feito de mandamentos de agressão, ele abre concessões.
Mas o Novo Testamento não abre concessões. Jesus diz que é para dar outra cara. Jesus diz que se te pedirem a tua capa, dá também a túnica. Jesus disse: ame por aquele que persegue você. Faça isso. Isso é evangelho. Eu não sei de onde vocês tiraram a outra coisa. Deve ter sido de uma má interpretação do Alcorão. Mas do Novo Testamento, do Evangelho de Jesus, não foi. Vocês, porque não leem o Evangelho, porque vocês acreditam na mensagem da religião, da igreja, dos pastores, dos bispos, dos apóstolos, que não estão nem um pouco interessados em ensinar o Evangelho a ninguém. Porque preste atenção, aonde quer que alguém entenda o Evangelho, essa pessoa deixa de ficar sob manipulação. Guarde isso no coração. Onde quer que alguém entenda o Evangelho de Jesus, o ensino de Jesus, a palavra de Jesus, essa pessoa não consegue mais entrar na violência, no ódio, na mentira. Não consegue. Se consegue, é porque não conheceu Jesus, não sabe o que é o Evangelho, não tem o Espírito de Cristo nele, anda segundo a carne, anda segundo o espírito da mentira e do homicida, que é homicida desde o princípio, daquele que é o inspirador de Caim, homicida contra o irmão desde o princípio. Alguém diz aqui, não é o Deus de amor, claro que não, Denise. É o Deus do ódio. É um Deus pagão dos mais perversos. Porque eu conheço divindades pagãs legais, divindades pagãs mais ou menos, divindades pagãs na média de um sujeito razoável. Não é Deus, mas é legalzinho. Não é sempre mal, às vezes, se você pintar e bordar com essa divindade, pode ser que ela perca a cabeça. Agora, esse Deus que está aí, esse Jesus cantado, cultuado, meu general é Cristo, homem de guerra, Senhor dos exércitos, veio para matar, veio para destruir, veio para pisar no meu inimigo. Esse aí é puro diabo e vocês não notam. É diabo. Vocês estão sendo endiabrados. A evangelização dessa igreja aí não é evangelização, é desboanovização, é instilamento de mentira. E o coração do pessoal vai ficando infartado de raiva, de ódio, de muita vontade de fazer o mal. Se pudessem sair por aí e destruir quem quer que pensasse diferente, fariam a mesma coisa. Caião, e sobre o que Estevão denunciou sobre os exércitos dos céus, eu não sei a que alusão você está falando, mas é o Velho Testamento é que fala dos exércitos dos céus. Mudando de assunto aqui, eu não vou mais fazer essas digressões, mas fazendo alusão aos entes celestiais, aquilo que a gente chama de anjos, de principados, de potestades, de poderes, de rodas, de soberanias, são os exércitos celestiais, do bem e do mal. Do bem e do mal. Fecha parênteses. Voltando ao meu tema.
Então, é muito triste a gente ver o que está acontecendo. É de uma agonia para o coração, porque eu vivi o Evangelho com toda a sinceridade da minha vida até o dia de hoje e vou viver até o último dia da minha existência. E olhe, nos piores momentos, eu nunca vi nada tão horroroso quanto isso. Na leitura da história da Igreja, no período da Idade das Trevas, mais ou menos aí entre o ano 700 e o século XVI, nós tivemos situações indescritivelmente malignas e perversas, semelhantes a essas que estão acontecendo agora, que só não se tornam piores ainda, porque nós temos uma Constituição e instituições que não permitem que as pessoas saiam por aí matando, destruindo, apedrejando e degolando. Porque se não houvesse o impedimento da lei, vocês podem ter certeza que seria isso que os cristãos estariam fazendo. Fariam isso. E aí só vão se corrompendo cada vez mais. Quanto mais eles fazem, quanto mais eles falam, quanto mais eles odeiam, mais eles se corrompem. E é uma tristeza porque ninguém percebe que nós não estamos lutando contra a carne, nem contra sangue. Nós estamos lutando contra principados e potestades, contra o mundo espiritual. Como é que esse mundo espiritual ataca? Ele primeiro ataca independentemente de qualquer coisa. A primeira manifestação desse mundo espiritual é a nossa carne, a minha carne, com diabo, sem diabo, com tentação, sem tentação. A minha carne é um diabo e a sua também. É um diabo, minha carne, esse corpo de morte, esse corpo de hormônios, esse corpo de pulsões, este corpo de químicas que podem ficar descontroladas, este corpo de cobiças, esse corpo de desejos, essa mente vaidosa, essa mente tomada de torpe ganância, essa mente e coração arrogante, soberbo, vaidoso, em busca de poder, de fascinação, de admiração, de contemplação adorativa dos outros, esse coração corrompido, horroroso que nós temos, e que quanto menos quebrantamento, quanto menos submissão à vontade de Deus, mais carnal e pior se torna. É essa a minha primeira luta e a sua, contra a minha carne, contra a sua carne, contra o espírito de facção, de competição, de partidarismo e de ódio. Como disse aqui o Lucas Braga, é sim, a tendência é piorar. E as pessoas não notam como estão atoladas no Pantanal de Satanás. Isso é uma coisa diabólica que está acontecendo no país. Vocês ficam pensando que luta espiritual é cercar um determinado lugar religioso diferente do de vocês, fazerem reuniões de oração dizendo está amarrado? Vocês têm que amarrar esse espírito diabólico dentro das igrejas evangélicas. Vocês têm que amarrar esse espírito diabólico que tomou conta de quase todos os pastores e de mais da metade dos cristãos evangélicos do Brasil, que estão tomados por esse espírito de mentira. Vocês lembram quando o profeta veio
e no meio da guerra onde o rei Acabe participava, junto com Josias, e chamaram um profeta para profetizar, e o profeta do Senhor, um profeta sério, sabendo que o Acabe só gostava de ouvir lorota, como a maioria dos reis, presidentes, líderes governamentais gostam de lorota profética. Então, o profeta do Senhor foi lá e disse: Pode ir, meu rei, você vai ser vitorioso. Os seus inimigos vão bater em retirada. Vai ser um sucesso essa campanha de vocês. Vão! E que Deus os abençoe. Aí o rei falou: Escuta, não tem um profeta aqui que fale a palavra do Senhor? Não. E aí disseram: Tem sim. Esse mesmo profeta que está aqui fala a palavra do Senhor. Ele está usando de ironia, porque todos os que vêm profetizar para o Acabe só falam o que o rei quer ouvir. Aí, então, Josias perguntou: E tu, o que falas da parte do Senhor? E aí veio a palavra que disse: Vocês vão à guerra. E eu vejo até o fim desse dia todo Israel correndo, cada um para sua casa, cada um deixando os seus despojos para trás, cada um em espírito de temor, tremor e retirada, derrota envergonhada. E vocês nunca vão ouvir essa palavra, porque o rei não gosta de ouvir palavra verdadeira, ele só gosta de ouvir mentira, como acontece entre nós e como acontece com quase todos os reis, presidentes e primeiros ministros da terra. Eles têm os seus sacerdotes, os seus pastores, os seus líderes comprados para lhes falarem só o que eles querem ouvir, não importam quais sejam as circunstâncias. É trágico, gente, mas é isso que acontece. E eu estava aqui falando agora e me lembrando que depois que eu e a Adriana já estávamos juntos há aproximadamente uns 7 meses, e nós estávamos deitados na cama, eu estava lendo um capítulo do meu livro Sem Barganhas com Deus. Para ela é um livro chamado, um capítulo chamado A Doença do Véu. E eu estava lendo em voz alta, no meio eu parei, duas luzes acesas, uma aqui em cima de mim e outra ao lado dela aqui. E eu parei, virei para ela e disse: Olha aqui, meu amor, eu, por enquanto, estou em silêncio. Eu fiquei 3 anos em silêncio, depois do meu divórcio conjugal e depois do meu divórcio religioso das instituições religiosas. Quis ficar calado, ninguém me expulsou, como outro dia alguém erroneamente disse, fui eu que pedi para sair. Pediram 6 vezes para eu voltar, eu não aceitei nenhuma vez e não aceitarei nem que me peçam 1000 vezes. Meu pai pediu, minha mãe pediu, minha mulher Adriana pediu. Eu disse: não, vocês não estão entendendo. Eu estou comprando a minha alforria, a minha liberdade dessa escravidão religiosa. Eu não volto para isso nunca mais. Vou pregar o evangelho com paixão, ardência, ardor, comprometimento até o último dia da minha vida. Mas para isso eu não volto nunca mais. Eu não tenho satisfação a dar a esses loucos de nenhuma natureza, sob hipótese alguma. E não aceitei. Estou livre desde 1998, graças a Deus.
totalmente à vontade no Evangelho de Cristo, como quando eu me converti aos 18 anos de idade. E aí, quando eu estava deitado ali com ela e dizendo, eu vou voltar a pregar como eu fazia na minha juventude pastoral, com toda a minha liberdade, e tem mais, eu vou denunciar o principal principado, a principal potestade, o principal poder maligno atuando nos nossos dias. Atuando nos nossos dias. E ela falou, qual é? Eu falei, é esse espírito da religião. Não tem potestade pior, não tem demônio pior na face da terra do que o principado, a potestade da religião. Foi a religião que matou Jesus. Foi a religião que perseguiu os apóstolos. Foi a religião que se vendeu para o imperador Constantino. Foi a religião que transformou o evangelho nessa coisa inominavelmente perversa que nós temos entre nós até o dia de hoje. Quando eu continuei dizendo isso, eu falei, a luta contra o diabo vai ser horrorosa, meu amor, vai ser horrorosa. Quando eu falei isso, as duas lâmpadas aqui, uma de um lado, outra do outro, explodiram juntas. Pá! A Adriana levou aquele susto e disse, meu Deus, o que é isso? Eu falei, é o que eu estou dizendo que vai acontecer. Só não vai ser com lampadinha, vai ser com todos os recursos malignos que puderem utilizar para trazerem perseguição sobre as nossas vidas. E de lá para cá é o que eu tenho visto. Olha que eu já enfrentei a ditadura, preguei contra generais, contra as obras e os feitos da ditadura, chamando tudo pelo nome, desde a década de 70, me surgindo, pessoal dizendo não faz isso. Algumas vezes aqui em Brasília, o Pereira, o reverendo Adair Sandoval, alguns outros amigos meus, pastores, que me levavam para falar em eventos no Congresso Nacional, quando eu acabava de pregar com aquele auditório cheio de deputados federais, senadores, figuras intelectuais importantes, alguns deputados e deputadas filósofos, professores de filosofia. Era um congresso muito mais preparado e culto do que esse congresso semi-analfabeto que nós temos. E eles saíam dali para me levar de volta e dizer, cara, você é doido. Esse pessoal pode perder a paciência com você e te prender. Eu falei, eu não estou nem aí. Eu recebi uma comissão de Jesus para pregar, um mandato, e não vão ser eles que me calarão. Ninguém me calou, e não vai ser essa turminha aqui agora também não. Jamais. Eu posso ficar sozinho, mas eu sozinho, em obediência a Jesus, sou maioria. Tem mais comigo do que no mundo inteiro. Mais são os que estão comigo, como disse João, dos que os que estão no mundo, dos que os que habitam o mundo. Eu sei quem me habita. O poder do Evangelho em mim não é de palavras, é de obras, é de fato, é de verdade, é de perseverança, é de resistência e é de resiliência e não sabe voltar atrás. Esse é o problema deles. Eles encontraram um cara que não sabe fazer moonwalking. Eu ando para frente. E é para frente que eu vou andar. E eu quero ver quem é que vai me matar. Vai ter que me matar para me parar. Porque se não me matar, não vai me parar. E se tirarem todos os meus meios de comunicação, eu vou para a praça, para a rua.
ninguém me cala até o Senhor me levar. Agora, preste atenção numa coisa. Tem alguém aqui perguntando sobre, de novo, exército dos céus? Eu não sei o que você está querendo, meu filho. Eu achei que eu já tinha te respondido. Obrigado pela resposta. A alusão é sobre algo sobre o que sempre tive dúvidas. Estevão descreve em Atos 7:42, que parece exatamente isso que ocorre hoje. Entidades apresentadas ao povo como se fosse do Pai, mas não é. E não, Estevão disse isso aqui num rasguinho rápido. Leia Paulo falando disso em 1 Coríntios 8, que é explícito, é quase o capítulo todo. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 10 também, e como quando Paulo diz na maior parte das cartas deles, ele faz essa alusão direta, essa persuasão não vem do Senhor. Ele diz, vem de outro evangelho, vem de espírito maligno, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, quanto mais os seus ministros e ministros de justiça. E em 1 Coríntios 10, Paulo diz, vocês estão pensando que aqueles a quem, ou aqueles sacrifícios que o povo de Israel fez no deserto, fez ao Senhor Deus? E a resposta é não. Foi a demônios que ofertaram. Foi a demônios que ofertaram. É o que eu vejo aqui, cultos sendo ofertados a Satanás, ao diabo. Porque é onde vocês adoram Deus Sonaro, Messias Sonaro, Jair Sonaro, vocês estão praticando a pior idolatria desde que o evangelho chegou na terra brasileira. É uma idolatria como os antigos nordestinos, com razão, sem conhecimento, praticaram há mais de um século atrás, com o Padinho Cisso, com os outros, ainda eram muito mais purinhos do que vocês agora. O Padinho Cisso de vocês está aí. É o Deus Sonaro, o Deus da adoração de vocês, dos cultos de vocês, dos louvores de vocês. É o Salvador de vocês. É o Senhor de vocês. Não adianta dizer que eu estou exagerando, eu estou falando a verdade. O Espírito Santo em mim dá testemunho. E quem vai se levantar para negar? E eu queria encontrar alguém que viesse ter a coragem de dizer isso da minha face. Onde? Cadê esse homem que eu não conheço? Venha me dizer. Pode vir como quiser. Vocês sabem que eu não tenho medo de nenhum de vocês, nem da soma de todos. Maior é quem me habita, vocês estão entendendo? Ontem eu assisti uma entrevista do meu queridíssimo irmão, amigo, e que, em um certo momento da vida, foi meu discípulo durante pelo menos uns 15 anos, pelo menos. E eu vi dando uma entrevista muito límpida, muito pedagógica, muito cristalina, muito educada, ali na Globo News. E, no final, ele, perguntado, ele disse, olha, eu não sou uma pessoa tão pessimista. Eu tenho ainda um certo otimismo de que a igreja evangélica vai se reinventar. E o cristianismo já se reinventou muitas vezes. Eu tenho uma dor. Quando eu ouço o pessoal falar de cristianismo, dói, desculpa eu dizer, dói os meus testículos, doem. Porque parece que o pessoal não quer assumir que o cristianismo é a perversão, não dá para se utilizar esse nome. Ou é evangelho ou não é nada. Disso eu tenho esperança de que o cristianismo ainda possa se reinventar.
especialmente com essa geração mais nova que hoje são os desigrejados. Daqui a um pouco mais eles vão voltar, vão criar outras igrejas, quem sabe serão igrejas melhores. E eu, com todo carinho, amor, respeito e consideração, com amor mesmo, porque eu o amo, eu não consigo concordar. Não vai melhorar. Só se Jesus estiver enganado. Se Jesus estiver enganado, então ainda vai melhorar muito. A gente não viu nada, isso é só um susto. Mas se Jesus não estiver enganado, não vai melhorar, não vai melhorar. Jesus disse que, porventura, quando voltar o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Ao contrário, tudo que eu leio, quanto mais a gente chega para perto do fim, nos sermões escatológicos de Jesus em Marcos, em Mateus, em Lucas, ou no Apocalipse, ou nas mensagens escatológicas de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele diz: porque ninguém se engane, o dia do Senhor não virá sem que antes venha a apostasia. Apostasia é de crentes. Não é o Império Romano, nunca foi apóstata. Não, são os crentes, é a igreja que é apóstata. Só a igreja pode praticar apostasia. Só os que se dizem povo de Deus podem praticar a apostasia. Então, se eu leio direito os sermões escatológicos de Jesus, ele vai dizendo: é irmão contra irmão, é pai contra filho, mãe contra filha, nora e sogra uma contra outra, pessoas se desentendendo, são facções, são divisões, é a morte do amor fraterno, a afetividade natural, é o crescimento do ódio, é a desavença, são uns perseguindo os outros, um irmão entregará outro irmão à morte ou a qualquer coisa, como hoje, o lugar mais hostil para os evangélicos que querem ser do Evangelho é dentro da igreja evangélica, onde eles estão sendo expurgados, excomungados, expulsos, afastados, ostracizados de todas as formas e maneiras. A apostasia, pelo amor de Deus, sem que antes venha a apostasia. Paulo diz, escrevendo a Timóteo: não se esqueça, Timóteo, o Espírito diz que nos últimos dias a alma, o espírito dos cristãos vai se desenervar, vai perder a paixão, vai perder o amor, vai perder a pedra angular, vai abandonar o alicerce dos apóstolos e dos profetas, vai construir telhados na Nova Jerusalém, que é aberta só para a luz do Cordeiro, vão colocar cabrestos e dirigir vocês. E o Apocalipse prossegue de ponto em ponto, cada vez falando menos, menos, até nos santos. Os santos, porque o Apocalipse só fala em igreja no capítulo 1 até o 3, do 4 em diante ele não fala mais em igreja, no máximo ele fala dos santos e das testemunhas, porque o bicho vai pegar. E aí, ou o cara é santo, ou não vai aguentar. Não vai aguentar. Ou anda com Deus, ou não vai suportar a perseguição. De modo que o que eu tenho a dizer sobre a afirmação do meu queridíssimo amigo é que eu não creio nela. Não creio, e ele vai ficar velho para ver que eu estou falando a profecia da verdade. Não vai melhorar, não tem reinvenção. Eu detesto essa palavra reinvenção. Nós não temos que reinventar nada, nós só temos que praticar o de sempre. E foi o que Jesus disse, e foi o que os apóstolos disseram: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não tem reinvenção de nada no meio do caminho.
Só se for de pequenas metodologias que não tem nenhuma importância. A mensagem não tem reinvenção. É a mesma, é simples, é direta, é para sempre. E não pode sofrer reinvenção de natureza alguma. E Jesus é a pedra de esquina, é a chave hermenêutica, é o balizamento dos nossos significados todos. Agora, nos preparemos. Eu estou preparado faz muitos anos, desde 98, desde 2000, quando aquelas lâmpadas arrebentaram na minha casa, minha cara. E de lá para cá eu já apanhei tanto que a minha casca já era grossa, ficou grossésima. Eu não sinto nada das ofensas de vocês, eu só lamento com muita dor que tanta gente tenha se corrompido desse modo. Mas não esqueça, não é por força. Tem muita gente aí achando que é por força. A maioria está pensando que é por força, que é por violência, que é na brutalidade, na gritaria, na ofensa, no palavrão, no ódio. Não é por força, disse o Senhor, nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Se não for trabalho do Espírito de Deus, não há violência que possa nos melhorar. Ninguém consegue vencer o mal com o mal, violência com violência. Jesus disse que aquele que usa da espada, com a espada será ferido. O princípio é esse. Use a arma e essa arma machucará você. E tem muita gente pensando que Jesus é pró-idiotice. Só o Jesus endiabrado que vocês passaram a cultuar é que tem a ver com essa loucura. E não peçam de mim palavras mais brandas, eu não as tenho a declarar. Meu coração está espremido de tristeza. E prestem atenção em mais o seguinte: nós não estamos lidando só com um partido de um lado ou um partido do outro. Tem muito principado e potestade. E não adianta vir com aquela exegesezinha de idiota, como hoje de manhã eu recebi aqui, dá vontade de gargalhar, mas, ao mesmo tempo, é enviado para tanta gente ignorante que crê, que acaba dando vontade de chorar. O cara mandou para todo mundo: não esqueçam do que diz a palavra. Aí começa até a inventar versículos. Começa até a dizer que tem que estar à direita de Deus. À esquerda de Deus está sempre o mal. Quando não é verdade. À direita está o filho. Mas a mãe de Tiago e João disse: permite que esses meus dois filhos, um se assente à direita, outro à esquerda, porque para ela tanto faria. Aí citaram Provérbios, que o teu caminho não se desvie. Para a esquerda puseram. Vai para a direita, quando na realidade o livro de Provérbios repete uma formulazinha cansativa até: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, anda no caminho da sabedoria. E aí ficam citando, e direita para um lado, esquerda para o outro, como se tivessem esse significado. Mas a burrice é tão grande que não sabem que a direita e a esquerda nasceram no parlamento inglês, quando o Partido Conservador sentava do lado direito, senta, e o partido mais liberal ao lado esquerdo. Foi daí que veio direita e esquerda, mas não tem nada a ver com coisa alguma, muito menos a ver com a Bíblia. Mas vocês são levados por toda e qualquer, não vou nem dizer vento de doutrina, mau hálito de doutrina, já leva vocês para qualquer que seja o engano, minha gente. E esses principados e potestades, sobre os quais eu vou falar amanhã, eu iria falar hoje, mas hoje eu só estou aqui
tentando concluir alguma coisinha do que eu deixei aberto, e o Marcelo Cunha vai editar, mas amanhã eu vou falar sobre essa luta contra principados e potestades no meio das quais nós estamos. A maioria não sabe nem o que são os principados e as potestades. Eu quero que você veja como você está atolado até o pescoço dentro da igreja que se transformou num pantanal de mentiras, um pantanal de enganos, de engodos, de... Não são sugestões, quem dera fossem sugestões, mas de ordens perversas. Quem não as obedece é disciplinado, é jogado na rua, é posto fora, porque o sangue de Jesus já não purifica de todo pecado, porque a graça já não é suficiente para mim. É o que estão confessando os que declaram que a escolha partidária é mais importante para designar quem pode e quem não pode ficar na igreja. São pessoas que já não creem mais no amor de Cristo. Elas creem na convergência dos interesses políticos. Elas não creem mais em acolhimento dos diferentes, dos estranhos. Elas só aceitam comunhão com os uniformizados. Eles não aceitam mais que o herói da história do amor fraternal contada por Jesus é o bom samaritano, é o herege, é o indivíduo que o judeu ortodoxo abominava mais do que qualquer outro grupo religioso. Mais do que a idolatria dos romanos, eles odiavam o culto dos samaritanos, que eram meio-irmãos deles. Não, agora o herói é o matador, é o que libera armas, é o que diz: eu quero todo mundo armado, a droga desse país. Porque não é o Estado quem defende mais você. Agora é cada um com a sua própria arma na mão, mandando tiro até em quem nem vê, nem enxerga e nem sabe quem é. Meu Deus, como ficou horroroso! E vejam, pode ficar assim de repente. Não é preciso 100 anos de mudança. Na década de 80 eu estava feliz da vida. A ditadura tinha acabado, tinha um novo tempo de democracia, havia um outro espírito no ar, a música era Maria, 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 eram músicas que celebravam a raça, que celebravam a negritude, que celebravam minorias valentes, que celebravam as escolhas democráticas. E foi uma década linda. Na década de 90, nós tivemos algumas boas experiências com gente que queria fazer o bem em nome de Jesus no Brasil. E eu vi, por exemplo, o meu Ministério de Natureza Social na Fábrica de Esperança e em outras organizações que eu criei e presidia, explodirem atingindo milhares de pessoas. Agora isso é coisa de otário, que fica dando comida para vagabundo, que não quer trabalhar, como se as pessoas passassem fome por opção de jejum e oração. Que maldade, que perversão, que mentes porcas. Vinha passando, num sábado, vi umas garotinhas, 3 ou 4, bonitas, bem arrumadinhas. Aí eu tirei o capacete, vi que rolou um clima, fiz a volta e pedi para entrar na casa delas. Só vem dizer essa história agora, quando o bicho pegou. Por que não tomou providência na hora, se é pai de família, se ama a família, se ama as filhas pequenas, pelo menos, mais jovens do que as meninas lá? Teria pedido para entrar na casa se fossem as tuas filhas, bonitinhas e gostosinhas? Gostaria que um capitão cretino entrasse na sua casa, na sua ausência? Ou
na sua situação de ter deixado filhas largadas, orfanadas pela sua distância? Você aceitaria isso para você? Porque o que você não quer para você, você faz com os outros. Para depois mentir e enganar? É muita mentira, é muito engano, e vocês estão numa situação em que acreditam em tudo, porque fanático contra fanático não há argumento. Não há argumento. É uma tentativa totalmente louca. Eu aqui não estou pensando que eu estou convencendo nenhum fanático. Com fanático, eu estou, no máximo, granjeando ódios aqui. Eu estou tentando fortalecer a convicção dos que ainda estão na dúvida. Estou tentando colocar ânimo naqueles que confessaram no documentário da BBC que eu rodei hoje, que já não aguentam mais, que largaram as igrejas decepcionados. E tem alguns que deixam até a fé, pensando que uma coisa tem a ver com a outra, quando não tem. É por amor a esses que eu estou tentando trazer essa palavra. E dizendo, preparem-se, porque não vai melhorar. Infelizmente, gente, não vai melhorar. A gente vai poder se organizar em muitos e milhares de grupos pequenos, nas casas, mas nas mega congregações, onde houver uma mega congregação, é só uma questão de tempo, haverá mega problemas, mega disputas, mega facções, mega ambições, mega o que você quiser. Nas comunidades e nos grupos de 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20, é onde a gente tem a melhor chance de ainda experimentar o mais singelo espírito de uma igreja do Novo Testamento. O mais pode haver a reinvenção que houver. Eu, particularmente, não coloco a minha esperança nessas perspectivas, porque para mim são todas elas ilusórias e são todas elas fruto de uma boa esperança, mas que não está ancorada na escatologia do Novo Testamento e nem nesses 2000 anos de história da igreja. Aonde melhorou? Durante esses 2000 anos, onde foi melhor? Quando foi melhor? E nos últimos 1.700 anos, do quarto século para cá, quando foi melhor? O pessoal louva a Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um caos de muita guerra, muita briga, muita confusão, muito ódio, decapitação, fogueira, e foi feita por católicos e depois de um tempo, menos de 100 anos depois, os protestantes estavam queimando, matando, bruxificando pessoas, puritanizando a religião e fazendo mal à fé espontânea e à confissão simples na fé e na graça e no senhorio de Jesus. Quando foi melhor? Me digam, quando foi melhor? Nos anos da minha vida, eu experimentei 10 anos bem razoáveis. Nos anos 80, foi quase que um tomar de ar para depois prender a respiração e aguentar quase sem oxigênio até o dia de hoje. Um beijo para vocês. Eu volto amanhã, no mesmo horário, meio-dia, com vocês aqui. E quem quiser, recomende essa mensagem para algum amigo. Eu vou ter que parar, porque a gente já está aqui há quase 1 hora. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Jesus. Em nome do Senhor. Com Jesus, com Jesus. É com Jesus, minha gente. É com Jesus, minha gente.